Se tentarmos nos perpetuar remendando o corpo, os resultados serão temporários. Do ponto de vista médico, é possível transformar a doença em saúde e, se isso é tudo que a pessoa busca, encontra na medicina, porque hoje não existem muitas doenças incuráveis. Mas, se estamos buscando o princípio de vida, pelo qual esperamos encontrar nossa imortalidade na plenitude de nosso ser, então temos que deixar o reino da mente e do corpo e encontrar nosso bem na consciência. Mas, uma vez que o reino da consciência é invisível, nenhuma prova ou sinal de que isso seja verdade pode ser dado com antecedência. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre buscar a imortalidade na plenitude do ser. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a iluminação espiritual? Ô Gilson, a realidade sobre você. Há uma diferença entre a verdade sobre você e a realidade sobre você. A verdade da realidade sobre você é diferente da verdade sobre você que você conhece. Nós temos que olhar, investigar, ter uma aproximação nova da verdade sobre nós mesmos para essa compreensão. Todo pensamento que você tem sobre o mundo, sobre o outro, sobre si mesmo, está na verdade que você tem sobre quem é você. Essa é a verdade que você conhece. Mas esta verdade é a verdade em você estabelecida pelo pensamento. Estudando essa questão do pensamento, tendo uma compreensão do que é o pensamento, logo fica claro que o pensamento em nós é uma representação mental de uma lembrança. Todo pensamento presente é uma recordação do passado. O pensamento não retrata a realidade do momento. É apenas um símbolo, uma imagem, uma representação do que foi experimentado no passado. Portanto, a presença do pensamento em nós não nos dá a verdade desta realidade de ser. Nos dá apenas a ideia sobre quem nós somos. Mas a ideia não é real. Você se confunde, você se identifica com o nome e com a história, e, portanto, com uma memória sobre você. É a presença do pensamento que lhe dá isso. Essa é uma visão equivocada de si mesmo, errônea. Assim você também tem uma visão do outro e do mundo à sua volta. A forma como estamos lidando com as experiências. Observe que é sempre a partir de ideias, que são lembranças, que são memórias. A mente, como ela está estruturada e funcionando em cada um de nós, é a visão do pensamento sobre a vida. Uma visão errônea. Quando você pergunta o que é o despertar, o que é a iluminação,
Isso é algo presente quando você tem a verdade da realidade sobre você. Há algo presente aqui que não é a pessoa como você se vê. É essa realidade divina. Se trata de algo indescritível, algo além das palavras, além de todas as descrições. Essa é a verdade do seu ser. Essa é a verdade divina. A compreensão direta de si mesmo lhe dá a clareza da verdade sobre este eu. E isso é o fim para essa psicológica condição equivocada de ser alguém, egocêntrica de ser uma pessoa, pessoal nesta relação com o mundo, nesta relação com o outro. Quando isso está presente, a sabedoria está presente, a liberdade está presente, o amor se revela. Essa é a vida divina. Essa é a vida de Deus. Aqui nós estamos juntos, tomando ciência disso, tendo uma aproximação direta disso, da verdade, desta realidade divina que trazemos, além desta pessoa que acreditamos ser, que é a verdade que o pensamento tem sobre nós mesmos. A beleza de um encontro com esse momento é a constatação da vida nesse instante. Sem esse elemento que se separa e que olha a partir de conclusões. Quando nós estamos lidando com as pessoas, nós temos conclusões a respeito delas. Quando passamos por situações, nós tiramos conclusões sobre aquelas situações. As nossas avaliações de conclusões são de afirmações do pensamento sobre aquilo pelo qual passamos, ou sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos. Essas conclusões que se abalizam no pensamento têm sua estrutura no passado. Quando você conversa com alguém e você conhece a pessoa que você conhece, é uma conclusão a respeito dela. E uma conclusão é uma avaliação do pensamento. E o pensamento é o elemento que, em sua conclusão, discrimina, julga, compara, aceita, rejeita. Assim, toda a nossa postura nos relacionamentos, dentro das nossas relações, são autocentradas. Este autocentramento é a posição ou o posicionamento do ego dentro das relações. Nossas amizades, inimizades, aqueles que nós amamos e não amamos, aquilo que aceitamos ou rejeitamos, é invariavelmente sempre assim, com base no pensamento. Essa é a atitude do ego, é a atitude do eu. Assim estamos constantemente produzindo sofrimento para nós mesmos, para o outro, para o mundo à nossa volta. Pelo fato de não compreendermos quem nós somos,
Isso nos coloca nesse lidar com ele ou ela dentro da ilusão. Nós carregamos aqui a arrogância de que sabemos quem o outro é, mesmo sem nos conhecermos. Nós precisamos ter uma visão direta da verdade sobre quem nós somos. Isso irá nos dar clareza para compreender o outro. Nós não somos diferentes do outro do ponto de vista psicológico. Nós somos criaturas também invejosas, ansiosas, deprimidas, angustiadas, que carregam preocupações, apegos, medos. Todo o nosso contato com o momento presente, nesse experimentar com o outro, está dentro de critérios de experiências passadas. Assim está presente a confusão. Não há um real encontro, não há amor, liberdade, não há paz, porque não há inteligência. A verdade da revelação do seu ser é a ciência divina, algo além do eu, além do ego. Essa é a presença do despertar. Olhar para o outro sem o passado, olhar para o outro tendo ciência da verdade sobre ele. Não da imagem que o pensamento carrega em você sobre você mesmo e sobre ele. Quando não temos o pensamento presente, não há mais essa imagem. Nem a autoimagem, nem a imagem dele ou dela. Assim, o olhar, o contactar, o estar com ele ou ela, é sem esse fundo psicológico. É sem esse enquadramento egóico. É sem essa particular visão do eu. Assim, o real encontro com a vida, a beleza desse momento se revelando, consiste na visão de que Deus é a única realidade presente. Isso é o despertar da consciência, desta real e divina consciência, aqui e agora. Olhar para esse instante, olhar para esse momento, tendo ciência do que está aqui e agora, é amor, é bem-aventurança, é paz, é liberdade, é felicidade. É que, em geral, o encontro que temos com esse momento é a partir do modelo do passado. Então, não há um real encontro. São essas avaliações, são as conclusões, as escolhas, a projeção dos nossos desejos, são os nossos temores, em nosso comportamento de isolacionismo, em autoproteção, nesta autodefesa, há um distanciamento, há uma separação. Uma mera aproximação com interesses egocêntricos. Mas o medo continua presente. Portanto, o sofrimento prevalece. E todo tipo de desordem dentro dos nossos relacionamentos. Rompimento completo com isso é o florescer desse natural estado divino, que é ser, consciência, amor, felicidade, liberdade. Você, em seu natural estado de ser, é sabedoria. Essa é a verdade sobre esse florescer divino, sobre esse despertar espiritual, ou qualquer nome que você queira para isso. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre,
Sinto uma angústia constante, uma tristeza sem motivo. Como lidar com isso? Ô Gilson, repare, você fala de uma angústia e de uma tristeza. Quem é o elemento presente nesta tristeza? Quem é o elemento presente nesta angústia? Qual é a verdade sobre você? O que é esta presença do pensamento aí, do sentimento aí, da emoção que está presente? Compreender a natureza do eu é olhar para o movimento interno do pensamento. Não é a presença do pensamento lhe contando histórias, lhe trazendo as razões para esses estados. Não é alguém presente ouvindo essas razões e se vendo como um elemento que se separa e tenta explicar para si mesmo, justificar para si próprio, na tentativa de se livrar. Não é isso que alimenta a continuidade da tristeza, ou da angústia, ou de qualquer um outro sentimento de dor. Mas quem é esse elemento presente? Não é a presença do pensamento que, ao surgir, traz alguém com ele. Você se vê como alguém pensando, alguém tendo essas lembranças. Mas a grande verdade é que esse alguém surge porque o pensamento surge. Não há uma separação entre o pensamento e esse alguém. Não existe uma separação entre a tristeza, que é esse sentimento, ou essa dor emocional, seja ela de angústia, ou de depressão, ou de qualquer tipo, e esse alguém. Nós não sabemos lidar com isso porque estamos querendo lidar com isso a partir desse alguém. Nós estamos dentro de uma visão equivocada deste momento. Nós estamos transformando o momento de tristeza em um momento de experiência para o eu, que é o experimentador. O que será olhar para a tristeza sem se separar? Olhar para a angústia sem se separar? Olhar para o pensamento sem se separar? Experimente. Não alimentar mais esta separação entre a tristeza e esse alguém triste. Esse alguém triste e o pensamento que se mostra como a causa da tristeza. Experimente não se separar na experiência. Quando não nos separamos, estamos diante de um experimentar desta dor. A primeira coisa que ocorre aqui é que paramos de nomear, paramos de dar importância ao modelo de lembranças que favorece essa dor. É quando entramos num direto contato com a dor. Porque se não temos a separação entre esse alguém e a dor, aquilo que está presente é o experimentar dessa dor. Por que não nos livramos da mágoa, do ressentimento, da angústia ou da tristeza? Porque o nosso velho modelo, que é para
manter a continuidade desses estados é sustentando essa separação, de alguém tendo pensamentos sobre isso e procurando um caminho para se livrar ou para expressar. Mas quando eliminamos essa distância, essa divisão, essa separação, algo ocorre. É o que nós precisamos aqui compreender. Perceber de uma forma direta a verdade de que não existe esse alguém triste. Não existe esse alguém angustiado. É a presença da dor. Podemos chamar de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão. Mas o nome não importa. É o experimentar direto dessa experiência sem o experimentador. Então, algo ocorre quando sabemos olhar para isso, constatar isso, ficar ciente disso. Portanto, quando você pergunta como lidar, não se separe. A presença do autoconhecimento requer esse olhar sem esse que observa. Requer esse experimentar sem esse que experimenta. Então, isso traz uma mudança. Assim, finalizamos com esta continuidade do eu, do ego, desse experimentador, desse observador. Isso é o fim da tristeza, é o fim da angústia, é o fim do sofrimento, porque não há mais esse sofredor. É o fim dessa qualidade de experiência. Essa é a forma real de nos aproximarmos de nós mesmos, de nos aproximarmos daquilo que somos, aqui e agora. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana que existem nos formatos online, presencial e retiros. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente pega uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, esquecemos de todo e qualquer problema e temos um vislumbre real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.